Questão número 4, olha aqui, novamente aquele mesmo assunto de congruência, aritmética dos restos, ciclos, né? Ele quer saber o resultado dessa divisão aqui por 6. Mas a aritmética dos restos é para calcular o resto, né? E aqui o que tem a ver isso? Ele quer saber o resultado da divisão de 7 elevado a 12 por 6. Então o que vai acontecer aqui? Olha, essa opção A aqui fala em número inteiro. Tem como ser um número inteiro? Não tem como ser um número inteiro, porque esse número aqui não é divisível por 6. Ele não tem fator 6 aqui. Essa divisão com certeza não é uma divisão exata, porque aqui você só tem fator 7. É 7 vezes 7 vezes 7, 12 vezes. 12 fatores 7. Então isso aqui não é um múltiplo de 6, logo essa divisão aqui não pode ser exata. Não é exata. Para ser exata você tinha que ter um múltiplo de 6 aqui, e isso aqui não pode ser múltiplo de 6. Só tem fator 7, né? Não é uma divisão exata, quer dizer que isso aqui vai ser uma divisão com resto. Só que aqui ele quer continuar fazendo o resto, tá vendo? Ele quer saber o resultado da divisão. Ele não está falando aqui em divisão inteira, tá? Onde você tem um quociente e um resto. Ele está perguntando aqui que tipo de número é isso. Então, de cara a gente pode ver que isso aqui não é um número inteiro porque ela não é uma divisão exata. Então essa resposta A está eliminada. Agora aqui ele está falando em parte decimal, tá vendo? Então, claro, como não é uma divisão exata, você vai ter um resto, vai colocar uma vírgula e vai continuar fazendo a divisão. Ó, você tinha um número monstro lá, 7 elevado a 12, dividiu por 6, foi fazendo a divisão, deu algum determinado valor e aqui deu um resto. Esse resto, ele pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. Resto 0 a gente já viu que não tem como ser, porque esse número aqui não é múltiplo de 6, então não pode ser resto 0. Pode ser 1, 2, 3, 4 ou 5. O resto tem que ser menor que o divisor, né? Então, você quando chegar nesse resto, o que você vai fazer? Você vai colocar uma vírgula, vai começar a baixar 0 e vai continuar fazendo a divisão aqui. Então, vai dar um resultado decimal. Agora, que tipo de decimal é esse? Depende desse resto aqui. Por exemplo, se esse resto fosse 3, ao abaixar aqui um 0 e colocar vírgula, você ia ficar 30 por 6, que é 5. Aí ia terminar a divisão por aí. Ia ficar alguma coisa, vírgula 5. Agora, se esse resto for 1, você vai ter 10, vai dividir por 6, vai dar 1, resto 4. E aí vai continuar fazendo a divisão. Você vai ficar com a dízima aqui. Então, isso aqui vai dar uma dízima periódica. Ou vai dar uma divisão exata. Isso vai depender do resto que você tiver aqui. Então, esse problema recai em descobrir qual é o resto da divisão de 7 elevado a 12 por 6. Se você descobrir isso, você mata o problema. Então, vamos ver aqui. 7 a 12 dividido por 6. Vamos usar aquela mesma história de congruência aritmética dos restos, ciclos, né? Olha, eu vou dividir 7 elevado a 12 por 6. Olha só, para fazer isso aqui, a gente pode fazer aqueles ciclos. 7 elevado a 1, 7 elevado a 2. Dá para fazer desse jeito. Vai calculando o resto na divisão por 6, de 7 a 1, 7 a 2, 7 a 3. Não é difícil. Olha aqui. 7 elevado a 1, quando você dividir por 6, qual o resto que você vai ter? Resto 1. 7 elevado a 2, isso dá 49. 49. Quando você dividir 49 por 6, isso aqui vai dar qual resto? Resto 1. Poxa, deu a mesma coisa? Então isso aqui vai ficar dando 1, 1, 1 toda a vida. Claro, se você quiser, você faz aqui 7 elevado a 3 para testar isso, para confirmar. Mas não precisa, porque você já viu aqui a repetição, ela vai continuar. Esses restos se repetem sempre. Então, 7 ao cubo por 6... Você vai fazer 7 ao cubo? 7 ao cubo é 7 vezes 49. Isso dá 343. Que dividido por 6
vai dar aqui 5 resto 4, abaixo 3, 43 por 6, isso vai dar 7 e resto 1. Vai dar resto 1 também. Isso significa que se você for sempre colocando potências maiores de 7, ao dividir por 6, você sempre vai encontrar resto 1. Quer dizer, nesse caso aqui, 7 elevado a 12, vai deixar aqui resto. Vai deixar resto 1 também. Agora aqui, maldade, se eles colocassem 7 elevado a 1015, também é a mesma coisa, você ia ter resto 1 toda a vida, tá? Então essa divisão aqui vai ser feita dessa forma. Você vai pegar esse número monstro, vai dividir por 6, vai fazer a conta toda e vai encontrar resto 1. Aí você vai colocar uma vírgula aqui no quociente, vai abaixar 0 e vai continuar a divisão. 10 por 6, isso dá 1, resto 4. Vai abaixar o 0, 40 por 6, isso vai dar 6, resto 4. Vai abaixar o 0 novamente, 40 por 6, isso dá 6 e resto 4. Quer dizer, isso aqui vai ficar, depois da vírgula, 16666. Então esse número, esse resultado, ele tem esse aspecto. Ele tem uma parte inteira, tem uma vírgula e depois da vírgula ele tem 1666 e vai ficar essa dízima. É uma dízima periódica composta, né? Então olha aqui, todas essas opções aqui dizem respeito à parte decimal. O inteiro seria parte decimal 0. É claro que a gente já tinha visto que não é isso, né? Agora, essa parte decimal, como que ela é? Ela é finita? Não. Finita se desse aqui um resto 3, que aí você ia ter alguma coisa do tipo terminando com 1,5. Então não é isso. Ela tem uma parte decimal infinita, periódica simples? Não, não é periódica simples. Periódica simples é se não tivesse esse 1 aqui. Essa aqui é uma dízima periódica composta, né? Ela tem aqui o anteperíodo e depois o período. Então ela não é uma dízima periódica simples. É uma dízima periódica composta. E aqui, parte decimal infinita não periódica? Claro que não. Não periódica é, por exemplo, no caso de um número irracional. Não é isso. Então esse valor aqui, 1666, é uma dízima periódica composta. Resposta correta, letra D de delta.